Olá, irmãos, olá, amigos, tudo bem? Nós estamos hoje realizando a nossa escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista de Cajati. Em virtude dessa pandemia que está ocorrendo, os cultos estão sendo realizados online e hoje nós estaremos também realizando a nossa EBD. Nós estamos aí na nossa 9ª lição da revista Marcas no Ser. A lição de hoje ela fala sobre a resposta de Eliú. E nós vamos abordar nessa lição uma belíssima história contada na Bíblia sobre a vida de Jó, né? Eliú era um amigo de Jó e nós vamos ver a posição de Eliú, mas principalmente o contexto, né? Que acho que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje, e eu espero que os irmãos possam aí desfrutar de mais um estudo, né, que Deus nos traz, e coincidentemente, não é por acaso, logicamente, que essa lição vem exatamente no momento onde nós estamos passando por uma luta muito grande. Para mim, né, é uma situação nova e até mesmo assustadora, né? Porque nós nunca passamos por uma situação como essa pandemia que estamos vivendo. Então, quando nós olhamos para a história de Jó, quando nós olhamos para uma lição como essa, nos traz esperança, nos traz um conforto no coração, porque sabemos que Deus não é um Deus que perde o controle. Deus não é um Deus que muda de acordo com o que as pessoas pedem ou precisam. Ele faz o que tem que ser feito e Ele é soberano para decidir sobre todas as coisas. E ainda bem que Deus é soberano, né? Porque ai de nós se nós pudéssemos manipulá-lo, como nós tentamos muitas vezes manipular a Deus, seríamos infelizes, porque nós não temos sabedoria nenhuma para fazer isso, para dirigir a nossa vida, para dirigir a história do mundo, para decidir o que é melhor para nós mesmos ou para outras pessoas. Então essa história nos coloca diante dessa situação e nos faz encarar a nossa pequenez e a nossa limitação diante da grandeza, da perfeição, do amor e da bondade de Deus e da sua justiça. Então vamos nessa lição aprender a respeito disso. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos por tudo, ó Pai. Colocamos diante do Senhor as nossas vidas, a vida de quem está aí do outro lado, ó Pai, ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, tranquilizar esses corações, acalmar, falar, ó Deus, essas vidas, ó Deus. Sabemos que não merecemos, ó Deus, coisa alguma, mas que o Senhor, ó Deus, pela tua bondade e misericórdia, possa nos alcançar e possa nos ajudar a confiar no Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a confiar no Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a acalmar o nosso coração diante das lutas, das aflições, diante do pânico, ó Deus, que estamos vivendo. E assim como Jó, Deus, possamos ter um final feliz na nossa vida, confiando no Senhor, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, falando sobre a vida de Jó, nós vamos ver que Jó era um homem muito próspero. Ele era um homem, tinha uma família maravilhosa, uma família perfeita, né? Tinha 7 filhos, 3 filhas, tinha bois, camelos, jumentos. Ele era considerado o homem mais rico daquela região. E aí, de repente, no único dia, as coisas começam a mudar de rumo. E Jó perde tudo o que ele tinha. Ele perde filhos, ele perde bens, ele perde propriedades. Jó chegou ao que nós chamamos de fundo do poço. Jó perdeu tudo. E aí, diante de todo aquele cenário, ainda os amigos que Jó tinha, né, vieram visitá-lo diante daquela situação, e a cena ficou um pouco mais tensa, porque apesar de toda a perda, né, que Jó já estava passando, de todo o sofrimento que ele já estava passando, ainda os amigos dele o julgaram, né? Os amigos de Jó começaram a culpá-lo pela situação que ele estava vivendo e começaram a tentar achar uma solução para já sair de tudo aquilo, tentar aconselhá-lo diante daquela situação, dizendo: olha, Jó, você tem um pecado oculto, se você está sofrendo, é porque você fez algo que desagradou o coração de Deus, se arrependa, busque a Ele,
e ele vai mudar, né, em relação a você. Se coloque diante de Deus e confesse o seu pecado. E eram muitos conselhos, todos eles sem visão, né, real da situação, cada conselho embasado em experiências próprias, em experiências pessoais, na cultura de cada um, naquilo que cada um achava, né, e não contribuíram em nada para aquilo que Jó estava precisando ouvir, aquilo que Jó precisava entender naquele momento. E aí, a posição de Jó diante de tudo isso é: Senhor, eu vivo uma vida de santidade, eu procuro andar nos teus caminhos, evito o mal, me desvio do mal, e por que tudo isso está acontecendo comigo? É justo isso estar acontecendo comigo? Então essa era a questão de Jó, esse era o questionamento de Jó, e muitas vezes é o nosso também. Quando nós estamos passando por uma dificuldade, a gente pergunta: Senhor, é justo? É justo eu sofrer? É justo uma criança sofrer? É justo um idoso sofrer? É justo uma pessoa do bem, uma pessoa que só faz o bem, passar por uma situação dessa? E às vezes a gente questiona Deus. E o que é justiça? O que é justiça, né? Se nós questionamos tanto a justiça, vamos entender aqui na nossa lição o que é justiça. E aqui o autor da lição, ele coloca para nós uma notinha, né, de rodapé a respeito do que é justiça, e ele diz assim: justiça é uma virtude que consiste em dar a cada um aquilo que lhe é devido, conforme as leis e os princípios da retidão. Mas de onde vêm essas leis e princípios que destinam o padrão do que é justo? Ou seja, se justiça é dar a cada um o que lhe é merecido, da onde vem esse princípio, essa lei, esse padrão do que é o bom, né? Do que é perfeito? E aí a resposta vem em seguida: só Deus, né? Só Deus é 100% justo, e a sua justiça está relacionada à sua santidade e perfeição. Logo, o mais alto padrão de justiça só pode vir de Deus. Deus é um parâmetro muito alto, né? De perfeição, de santidade, de justiça. E o nosso erro, assim como Jó, é tentar nivelar pela nossa própria santidade, justiça, entendimento. Às vezes a gente, do nosso ponto de vista, a gente quer julgar as coisas e achar o melhor meio, a melhor forma, né, das coisas se resolverem. E aí eu vou trazer para os irmãos aqui um vídeo de um pastor. Ele vai, embora seja uma mensagem em inglês, eu vou tentar traduzir com a legenda que o vídeo nos oferece, porque esse vídeo ele é uma indicação do próprio autor da revista, para que a gente possa entender um pouquinho mais a respeito desse assunto. E eu achei válido também trazer para os irmãos, então, nessa manhã. Estudantes vêm falar comigo toda hora depois de cursar seu semestre em filosofia. Deveria existir uma regra. Você não tem permissão para falar sobre filosofia, a menos que tenha cursado mais que um semestre em filosofia. Se você não teve, nenhum problema, tudo certo, pode falar. Mas se você teve um semestre, você está bagunçado. Seria melhor que não tivesse cursado nenhum. E eles vêm e me dizem coisas, e eles pensaram nessas coisas. E eu estou no campus para falar sobre essas questões e lidar com apologética. E eles querem me pegar e me fazer essas perguntas, e olham para mim e dizem: eu só queria lhe perguntar, se você acredita num Deus que é onipotente e onibenevolente, como pode reconciliar a questão da Teodiceia? E eu respondo: teve um semestre de filosofia, certo? Oh, sim, como você sabia? Porque se você não tivesse, só teria dito: escuta, se Deus é tão bom e tão poderoso, como é que coisas ruins acontecem?
Mas eu não vou responder a questão até que você pergunte corretamente. Estive pensando nisso a semana toda. O que você quer dizer com perguntar corretamente? Você não está perguntando corretamente. Como assim, perguntando corretamente? É minha pergunta, você não pode me dizer como fazer minha pergunta. Eu vou responder sua pergunta quando você perguntar apropriadamente. Como eu pergunto apropriadamente? É assim que você pergunta apropriadamente. Você olha nos meus olhos e me pergunta assim: como é possível que um Deus santo e justo saiba o que eu fiz e pensei e disse ontem, e não me mate no sono durante a noite? Se você perguntar assim, nós podemos conversar. Mas enquanto você não fizer a pergunta assim, você não entendeu o problema. Enquanto você não fizer a pergunta assim, você acha que o problema está lá fora. Enquanto você não fizer a pergunta assim, você acha que de alguma forma existe algum indivíduo que merece outra coisa que não seja a ira do Deus Todo-Poderoso. Enquanto você não fizer a pergunta assim, enquanto você não mudar a mentalidade e perguntar dessa maneira e disser por que é que estamos aqui hoje? Por que ele não consumiu e devorou a cada um de nós? Por quê? Por que, ó Deus, teu julgamento, a sua ira se retardam? Quando você perguntar dessa maneira, você entendeu a questão. Quando você pergunta de outra forma, você acredita na supremacia do homem. Como ousa Deus não empregar seu poder em favor do homem todo-poderoso? Você muda a pergunta e você acredita na supremacia de Cristo. Como ouso eu roubar o seu ar? Porque o último ar que eu respirei eu peguei emprestado dele. E nunca vou devolver. Quando você pegou algo emprestado e não devolveu, você roubou. Alguns de vocês precisam de um momento para lidar com isso, agora mesmo. O problema sou eu. O problema é que eu não reconheço a supremacia de Cristo. O problema é que eu começo comigo, como a medida de todas as coisas. O problema é que eu julgo Deus baseado em como Ele cumpre minha agenda para o mundo. E eu acredito na supremacia do eu. E como resultado, eu quero um Deus que é onipotente, mas que não é soberano. E se eu tenho um Deus que é onipotente, mas que não é soberano, eu posso dobrar o seu poder. Mas se Deus é onipotente e também é soberano, eu dependo da sua misericórdia. Pastor Woody Balcom Jr., nós começamos a entender o que aconteceu com Jó. Jó era um homem bom, né? Ele era um homem íntegro. Mas o Deus que ele conhecia era só o Deus poderoso, era o Deus que abençoava, era o Deus que estava ali do lado dele, mas no pensamento dele, ele ainda conseguia, com a sua bondade, com a sua justiça, a justiça de Jó, ele conseguia alcançar a graça de Deus. Ele que os bens que ele adquiriu, que a vida que ele tinha, ainda estava atrelada ao seu comportamento, à sua conduta. E isso foi um grande erro, porque muitas vezes nós pensamos que alguma coisa depende de nós. E a resposta de Eliú com relação a isso foi não. Na verdade, nós
somos abençoados, né? Sim, quando nós somos obedientes. É lógico que se você tiver uma vida rebelde, uma vida totalmente de rebeldia, contrária à palavra de Deus, contrária às coisas de Deus, você vai trazer para você coisas ruins, porque quando Deus determina uma lei para nós, quando Ele descreve um padrão de conduta, é baseado na perfeição e na santidade dele, e isso é bom para nós. Isso vai trazer para nós uma vida boa, sem consequência dos nossos atos. E o contrário disso traria para nós muitas consequências ruins, para aqueles que nos cercam, traria muitas consequências ruins. Mas é muito além disso. O nosso relacionamento com Deus precisa ir além dessa dependência. Deus não depende de mim para fazer as coisas. O mundo não gira por minha causa. Eu não sou responsável pelo bom andamento do mundo. E o meu Deus, ele é soberano para decidir aquilo que deve e o que não deve acontecer. E às vezes o que ele decide nem sempre me é bom aos olhos. Às vezes parece amargo, como um remédio, como a disciplina de uma criança, como muitas vezes ir à escola, né? Para uma criança que vai à escola, isso não soa tão gostoso aos olhos dela, aos ouvidos dela, não parece tão bom essa situação. Ela queria que a mãe a protegesse, a cuidasse, a carinhasse, mas sempre ao lado dela. E quando a mãe tem que deixar a criança por um momento em um local, numa escola, e aquela criança se sente desamparada, ela não consegue entender que aquilo é o melhor para ela. E no mundo dela, na pequenez dela, ela olha para aquela situação e se sente desamparada, se sente abandonada pela mãe, e às vezes questiona o que ela fez para a mãe abandoná-la. E ela começa às vezes a se culpar e achar que aquela desobediência gerou esse abandono, e ela começa a entrar em conflito com ela mesma. E às vezes nós somos assim, começamos a ver o sofrimento do mundo, e às vezes a gente fica: eu devo ter culpa, eu devo ter feito alguma coisa, e tenta confessar. Às vezes nós temos pecado sim para confessar, mas nós precisamos entender que o andar de Deus, que a maneira como Deus trabalha não é a maneira como eu e você trabalhamos. Se alguém me faz mal, muitas vezes nós retribuímos com mal, mas Deus, ele permite situações, nem sempre como castigo, nem sempre a bênção é só porque somos bonzinhos. Ele tem propósito em todas as coisas. E a questão de Jó era em cima disso. Por que eu estou sofrendo? Né? Por que eu estou passando por isso, sendo que eu tirei o meu dízimo, eu eduquei meus filhos no caminho do Senhor, eu me afastei do mal, e ainda assim o Senhor é injusto comigo, me tirou coisas, me tirou aquilo que deveria ser bênção na minha vida, que deveria ser o meu pagamento pelo meu bem, entenderam? É como se Jó estivesse requerendo a retribuição do bem que ele fez. E na verdade, irmãos, não é assim que funciona, porque nós precisamos olhar para a nossa educação com os nossos filhos, por exemplo, né? Quando um filho ele desobedece, a desobediência ou a obediência dele não vai alterar o amor, né? E o propósito do pai para a vida dele. Eu quero o melhor para o meu filho, eu quero ver o meu filho se tornar um homem honrado na sociedade, ser um homem bem-sucedido. Independente do comportamento dele comigo, independente da forma como ele me trata, não vai mudar o meu amor por ele, o que eu quero de bem para ele. E muitas vezes, no decorrer da nossa caminhada, da educação, né, do meu filho, muitas vezes eu tenho que submetê-lo a uma disciplina, muitas vezes eu tenho que submetê-lo à escola, que às vezes ele está cansado, ele não quer ir, e ele acha isso uma coisa muito dura para ele, muito pesada, e ele tem que chegar da escola e ainda fazer os seus afazeres, ele acha isso pesado, ele está no mundinho dele. E para mim, como mãe, para nós como pais, né, quando nós olhamos para esse cenário, nós olhamos
não para aquele momento, para aquela meia hora que ele tem que dedicar ainda de estudos depois à escola, que ele já está cansado, mas nós olhamos para o futuro e falamos assim: ele precisa se preparar, eu preciso preparar meu filho para o mundo, eu preciso dar a ele uma boa disciplina, uma boa educação, às vezes até um castiguinho, às vezes até uns tapinha, porque isso vai ser necessário para a boa educação e para a formação dele. E às vezes, para a criança, isso é absurdamente inaceitável. E é como nós nos comportamos diante de Deus. Ó Senhor, isso é inaceitável. Eu não posso passar por isso. Eu não devo passar por isso. E a gente fica requerendo de Deus o nosso direito como filhos. E nesse vídeo que nós assistimos, né, nós entendemos que direito nós temos. Quando o homem pecou, ele se distanciou da presença de Deus, ele perdeu o rumo, ele perdeu a noção do motivo pelo qual ele foi criado, que era para ser a imagem e semelhança de Deus, e para servir a Deus, para honrar a Deus. E Deus é santo, ele não permite nada que é impuro. Então, a própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e esse seria o nosso fim, esse seria o nosso destino, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. E as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Se eu estou aqui hoje, é porque Deus teve misericórdia da minha vida. É porque Deus, mesmo vendo os inúmeros pensamentos horrorosos que passam pela minha cabeça, mesmo conhecendo os sentimentos que passam no meu coração, que está longe daquela santidade para a qual eu fui criada, ele ainda assim não desiste de mim, ele ainda assim não me destrói, ele ainda assim não abre mão, e ele quer me abençoar, ainda que por muitas vezes essa disciplina me traga dor, me traga desespero, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa deve ser a nossa postura diante do sofrimento, diante da aflição, diante desse questionamento de Jó, que é o mesmo questionamento de todos nós. Não há um justo sequer no mundo. E Deus não é manipulado pelos meus desejos, pelas minhas petições. Ele vai conceder aquilo que está dentro do propósito dele, no momento em que estiver no propósito dele. Então, por que eu devo servir a Deus? Quando eu sirvo a Deus, quando eu louvo a Ele, ainda que passando por todas as situações, por todas as dificuldades, quando eu faço isso, eu reconheço o Deus que eu tenho, a soberania dele. Eu reconheço que eu não sou nada e que toda a minha vida depende de Deus. Então, voltando para a questão da educação dos filhos, a rebeldia, o comportamento do meu filho não vai alterar o meu amor por ele. Mas quando ele faz algo que alegra o meu coração, é óbvio que todo pai gosta, é óbvio que todo pai se alegra. E ao contrário também, entristece o nosso coração, muitas vezes nós ficamos ali apreensivos, achando que tem que ser um pouquinho mais duro às vezes, apertamos um pouco mais a disciplina. Mas Deus é muito mais sábio do que nós na educação dos nossos filhos. Imagine se nós, na educação dos nossos filhos, nós temos essa visão de não perder o amor pelo nosso filho, ainda que ele seja rebelde, e nos alegrarmos com ele quando ele nos obedece, nos agrada. Quanto mais Deus. É lógico que ele abençoa, né? E é lógico que muitas vezes ele é duro conosco na disciplina para que nós possamos voltar ao caminho, possamos retroceder, possamos nos converter, possamos reconhecer quem somos, que nós devemos a nossa obediência a Ele. Mas o nosso Deus é imutável.
E a nossa perfeição e a nossa justiça não chegam, não se comparam à justiça e à sabedoria de Deus. Nós precisamos apenas confiar nele. No meio dessa tormenta toda, no meio das dificuldades, no meio das lutas, no meio de tanta insegurança que estamos vivendo, o nosso papel é confiar no Senhor, é louvar o nome dele em todo o tempo. É como aquele hino diz: se a porta abrir, ele é Deus, se ela não abrir, ele continua sendo Deus. Deus é Deus. Seja com pandemia, ou seja em tempo de prosperidade, alegria, de festa, ele é Deus. Ele é Deus. E em todos esses momentos são estações que nós passamos pela vida. São estações que são necessárias para o nosso renovo espiritual, para a preparação para a chegada do Filho dele que voltará para nos buscar. E esse é o nosso grande propósito aqui nessa terra, a preparação para o retorno do seu Filho. Então todas as coisas estão cooperando para isso. Cabe a nós apenas descansar nele. Mas como eu vou descansar sabendo que meu filho corre risco, que meus pais correm risco? Deus é Deus e o que ele tem que fazer não vai mudar. Por isso nós precisamos louvar e descansar no Senhor. E saber que a nossa luta não é aqui nessa terra, o nosso objetivo não é aqui nessa terra, o nosso destino não é nessa terra, essa terra é só passagem. Aqui é uma passagem. Aqui é como o deserto que o povo de Israel passou. A terra prometida está do outro lado. E que às vezes isso parece uma eternidade, parece que não vai acabar. Mas para Deus, olha quanto tempo tem o povo de Israel, olha quanta história o povo de Israel já viveu. E quando eles estavam ali no deserto, o povo pensou que tudo ia se acabar naquele momento. Mas o propósito de Deus era muito maior. Deus tinha um propósito de daquele povo, de uma descendência daquele povo, viria o Filho de Deus, que morreria em nosso lugar, que escreveria para nós uma nova história, que nos daria uma chance de vida, que mostraria o amor e a grandeza de Deus, a misericórdia dele em nos salvar, mesmo sendo nós quem somos, imperfeitos. E aquele povo, ele não tinha essa visão. O povo nem entendia o que estava acontecendo. E Deus estava escrevendo a história. Hoje, quando nós olhamos para trás e nós conseguimos visualizar toda a história, para nós é mais fácil. E às vezes a gente até julga o povo. Olha, mas por que o povo murmurou, se voltou contra Deus? Nós não estávamos na pele deles, né? Se estivéssemos, talvez teríamos feito até pior. E hoje? O que Deus está escrevendo na nossa história? Qual é a razão pela qual nós estamos vivendo situações como a que hoje vivemos? O autor da nossa revista, ele conclui o assunto dizendo assim: Deus é justo e toda perfeita justiça procede dele. A justiça do Senhor é perfeita, como a nossa nunca será. Nós nunca seremos perfeitos como Deus é perfeito. Essa é uma disputa perdida nossa, se a gente tentar disputar com Deus esse lugar de saber como fazer as coisas. Sábio é aquele que, mesmo não sabendo explicar o porquê de todas as coisas, sabe que no final de tudo, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o propósito de Deus. Sábio é esse, que eu não entendo, não sei porquê, eu simplesmente me lanço nos braços do Senhor e deixo Ele levar a minha vida, e deixo Ele guiar os meus caminhos. A vitória tá para quem se entrega ao Senhor, para quem se lança nos braços dele. A vitória não é para quem é feliz, para quem é mais bem-sucedido nessa terra. A vitória é para quem deposita a sua confiança no Senhor. É para quem deposita a sua segurança no Senhor. Mas e se o mal chegar à minha porta? Se a doença chegar na minha porta? Deus continua sendo Deus. Ele continua cumprindo o seu propósito. E a minha posição é só de serva,
de aceitar a minha parte nessa história que ele está escrevendo e buscar nele sabedoria para cumprir o meu papel. Senhor, quando isso chegar à minha porta, me ajuda, me dê sabedoria para eu lidar com essa situação, para que eu cumpra, para que eu esteja no centro da tua vontade para cumprir o teu propósito. Esse é o nosso papel, essa deve ser a nossa postura. Não se deixe levar por pensamentos ruins, não se deixe levar por força, né, da mídia, por pressões externas. O nosso alvo é Cristo. Nós temos um outro caminho, diferente do mundo. O mundo caminha em uma direção, mas aquele que tem Deus no coração, aquele que busca estar no centro da vontade de Deus, a direção dele é outra. Ele olha para o alto, para o alvo. O alvo dele é Cristo. Esse é o nosso alvo. Quando nós louvamos a Deus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, nós conseguimos enxergar a bondade de Deus até nas adversidades. Nós conseguimos ver a bondade e a misericórdia de Deus no meio da adversidade, no meio da luta, no meio da aflição. E se nós não entendemos, devemos nos calar. Esse é o nosso papel, nós não devemos ficar murmurando. Não fale daquilo que você não sabe. Espere no Senhor, confia nele e ele tudo fará. E lembre-se mais uma vez de Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No final da história de Jó, lá no capítulo 42, nós vamos ver como tudo isso terminou na vida de Jó. Ele já era uma pessoa que buscava Deus, que conhecia Deus, que ouvia falar, que buscava ter uma vida próxima de Deus. Mas olha o que ele falou no final de tudo isso, depois que ele viveu toda essa experiência e que ele entendeu que ele precisava saber quem ele era e quem era Deus. Aí ele então diz assim, lá no capítulo 42, acompanhe comigo. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó não entendia, porque ele não conhecia. Como nós vamos falar daquilo que nós não conhecemos? E Jó estava muitas vezes murmurando: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Porque ele não conhecia o Deus soberano e poderoso. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Olha que lindo. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que linda experiência que Jó teve com Deus. A vida dele mudou tanto. Houve uma transformação que ele jamais voltaria àquele ponto inicial. Mas ele precisou passar pelo sofrimento para reconhecer o Deus verdadeiro que ele servia. Ele conhecia um Deus que abençoava, ele conhecia um Deus que derramava graça sobre a vida dele, mas ele não conhecia o Deus que estava no controle de toda a situação. E quando Deus chamou ele e disse: Jó, quem estava na criação me indicando o que precisava fazer, quem me ensinou a criar as coisas, a ordenar, organizar toda a criação, quem estava lá? Acaso você estava? Onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu criei animais ferozes? Onde você estava quando os leõezinhos precisavam de alimento? E todas as coisas que Deus criou, ela tem um propósito. Às vezes nós olhamos animais ferozes e perguntamos por que Deus criou um animal desse. Deus tem propósito, Deus tem uma coisa perfeita, né? Uma criação perfeita.
E aquilo que muitas vezes não está funcionando muito bem nesse mundo é porque o homem brincou de ser Deus. Em algum momento o homem brincou de ser Deus e tornou um caos. E hoje a natureza geme e chora, esperando a volta do Filho de Deus, quando todas as coisas voltarão ao primeiro estado de perfeição, que foi o estado pelo qual Deus criou, o mesmo estado da primeira criação. E é isso que toda a natureza busca. Toda a natureza está esperando a volta do Filho de Deus para que as coisas funcionem como deveriam funcionar. E eu e vocês deveríamos estar na mesma situação, esperando o Filho de Deus, porque se alguma coisa não funciona bem hoje, se alguma coisa está dando errado, é porque o próprio homem foi rebelde, o próprio homem brincou de ser Deus, achou que ele poderia decidir o seu próprio destino, achou que conseguiria viver sem a soberania de Deus. Desobedeceu a Deus. E hoje o que nós sofremos é em função dessa desobediência. Então, como conhecedores da palavra de Deus, quando nós buscamos na palavra de Deus, nós vamos entender que o nosso papel é de esperar no Senhor, esperar a volta do Filho de Deus, para que tudo isso se acalme, para que tudo isso se resolva e que nós possamos ter aquela vida para o qual nós fomos criados, para ser a imagem e semelhança de Deus, vivendo em perfeição, em alegria, em plenitude. Foi para isso que eu e você fomos criados. Onde nós estamos na história? O que nós estamos buscando na história? Será que nós estamos voltando? Será que nós estamos buscando voltar a esse ponto da onde nós partimos, que é ao lado do Pai, vivendo perfeitamente como Ele é perfeito, vivendo a plenitude, né? Vivendo a imagem e semelhança dele. Que nós possamos pensar nisso e que, como Jó, o nosso final seja feliz, seja um final onde nós possamos cantar a vitória e dizer: conseguimos, vencemos e cumprimos o nosso papel. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E eu estou com Deus. Muito obrigada. Deus abençoe a sua vida e que você consiga, nesse tempo difícil, acalmar o seu coração e esperar no Senhor. Deus abençoe.